Minha filha me ligou no meio da noite. Pai, estou na delegacia. Meu padrasto me agrediu, mas agora está dizendo que fui eu quem o atacou. Eles acreditaram nele. Quando cheguei à delegacia, o policial de plantão ficou pálido e gaguejou: Desculpe, eu não sabia. Antes de continuar, não se esqueça de comentar de que país você é e quantos anos tem. O telefone tocou às 3h17 de uma quinta-feira no final de outubro. Uma noite em que o ar é cortante como vidro e a lua paira baixa, quase como um aviso. Eu já estava meio acordado, como aprendemos a ficar quando nossos filhos não moram mais sob o mesmo teto, atento a cada rangido da casa, cada som que poderia ser um passo ou um batimento cardíaco. O toque era a música pop favorita da Emily, Sunflowerskis and Nova Rei, em uma versão de piano lenta e assombrosa que ela configurou anos atrás, quando tinha 15 e achava que o mundo acabaria se sua playlist não estivesse perfeita. Minhas mãos encontraram o celular no escuro, deslizando antes que meus olhos se ajustassem à tela. No identificador, brilhava, M-Bear. Pai, ela sussurrou, a voz tremendo como uma folha em tempestade, quase inaudível sobre o zumbido que parecia vir de lâmpadas fluorescentes ao fundo. Estou na delegacia. Meu padrasto me bateu, mas agora está dizendo que fui eu quem o atacou. Eles acreditaram nele. As palavras me atingiram como água gelada correndo pelas veias, despertando cada nervo. Já puxava uma calça jeans com uma mão, o celular preso ao ouvido pelo ombro. Mantenha a calma, M. Estou indo. Não diga mais nada até eu chegar. Nenhuma palavra. Entendeu? Eu tentei reagir, mas ele é maior. E os policiais, eles olharam para mim como se eu fosse o problema. Um soluço saiu, rouco e cortante. Tem sangue no meu moletom, pai. Meu moletom. Por favor, venha rápido. A linha caiu. Fiquei olhando para a tela, 3h19. Peguei as chaves, a carteira e a velha jaqueta de couro que não usava desde a academia, aquela com punhos desgastados e cheiro leve de óleo de arma ainda preso ao forro. Minha caminhonete ronronou antes mesmo de eu fechar a porta. A viagem até a delegacia de Midtown levou 23 minutos em ruas vazias, mas cada semáforo vermelho parecia uma provocação pessoal, cada sombra na estrada, um desafio. Minha mente corria mais rápido que o motor. Richard. Claro, era o Richard. Marido da Liz há 4 anos, homem que entrou com histórias suaves, relógios caros e uma risada que nunca chegava aos olhos. Ele já me disse sério que Emily estava passando por uma fase quando voltou para casa com um C em álgebra. Quis acreditar na Lisa quando disse que ele era bom para eles, bom para ela. Quis que minha filha tivesse um lar estável enquanto eu trabalhava dobrado na empresa de segurança, enquanto me dizia que a aposentadoria significava paz. Que tolo fui! O brilho fluorescente da delegacia se espalhava pelo pavimento molhado como uma cena de crime invertida, dura e implacável. Estacionei torto ocupando 2 vagas. Não me importei. Dentro, o ar cheirava a café queimado, água sanitária e algo metálico por baixo, sangue, medo, ou os dois. A sargento Malalery levantou os olhos da mesa, me reconheceu, Carlon, detetive aposentado, crachá 4729, ainda no sistema, e acenou para eu passar sem uma palavra, olhando para a sala de espera com algo parecido com pena. Emily estava sentada em um banco de metal no canto, joelhos junto ao peito, um punho preso a uma grade por uma braçadeira de plástico que já cortava sua pele. Um hematoma da cor de ameixa madura se espalhava pelo osso da bochecha esquerda em direção à têmpora, como tinta derramada. O olho direito inchado quase fechava, a pálpebra estufada e brilhante. Sangue seco formava uma linha irregular acima da sobrancelha. Ela vestia o mesmo moletom grande que havia roubado do meu armário no verão passado, azul marinho, propriedade do pai, desbotado no peito, agora rasgado na manga e manchado na gola. Quando me viu, seu rosto se desfez e tentou se levantar, mas a braçadeira a puxou de volta. Do outro lado da sala estava Richard Lang, 1,88 metros, ombros largos, corte de cabelo caro, exatamente o suficiente para parecer vítima, como se tivesse ensaiado no espelho. O lábio inferior estava rachado, uma linha fina de sangue seco no canto, e um arranhão raso corria pela mandíbula. Ele se encostava no balcão, braços cruzados, exibindo o mesmo meio sorriso que mostrará no último churrasco da família, quando brincara com Emily para sorrir mais, porque garotas bonitas não fazem cara feia.
Usava um casaco cinza bem cortado sobre uma camisa branca agora salpicada do que poderia ser sangue dela ou dele, difícil dizer sob a iluminação forte. Um jovem policial se aproximou, crachá J. Carter, pouco mais de 20 anos, rosto de bebê, pomo de Adão balançando como se tivesse engolido uma bolinha. Ficou pálido assim que nossos olhos se encontraram, quase transparente. Ele gaguejou com a prancheta, quase derrubando-a, papéis voando como pássaros assustados. Senhor Aaron, gaguejou, a voz falhando na segunda sílaba. Desculpe, eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu era o pai dela. Que passei 22 anos colocando homens como Richard atrás das grades. Que ainda tinha amigos em todas as delegacias daqui até o limite do condado, amigos que me deviam favores mais antigos do que esse garoto. Carter me guiou até um escritório lateral, botas rangendo no linóleo. Richard se endireitou, o sorriso vacilando por meio segundo antes de voltar ao normal. Emily ergueu a cabeça, olhos grandes, entre esperança e terror, esperança de que eu pudesse consertar, terror de que eu não pudesse. Outra policial, Ramírez, que eu reconheci da academia, olhos afiados, trança firme, braços cruzados, observava Richard como suspeito, não como vítima. Corte a braçadeira, disse eu baixo, voz firme como aço. Carter hesitou, olhando para sua sargento. Senhor, há protocolo. Ramírez avançou, puxou uma pequena lâmina e cortou o plástico em um só movimento. Emily esfregou o punho, marcas vermelhas contornando o osso como uma pulseira de fogo, e correu para mim. Todo o corpo tremia, ombros, mãos, joelhos. Segurei-a à distância, examinando cada marca sob a luz dura. Hematomas em forma de dedo contornavam os braços, como se alguém tivesse tentado quebrar seus ossos. Um corte acima da sobrancelha estava seco, mas ainda sangrava nas bordas. O lábio estava rachado em 2 lugares. Ela cheirava medo, ferro e um leve perfume de baunilha que usava desde o colégio. Richard pigarreou, voz suave como óleo sobre vidro quebrado. Ela veio com uma faca de cozinha, Aaron. Eu me defendi. Olhe meu rosto. Olhe meus braços. Ela me arranhou fundo o suficiente para deixar cicatriz. A voz de Emily quebrou como gelo fino. Ele me pegou pelo cabelo, pai. Batia meu rosto no balcão de mármore 3 vezes. Nunca toquei numa faca, só tentava chegar à porta. O olhar de Carter alternava entre nós, suor na testa apesar do ar-condicionado funcionando. Ele me levou para um corredor estreito com cheiro de mofo e papéis antigos, baixando a voz. Senhor Aaron, o telefone da sua filha gravou todo o incidente. Só áudio. Ela deve ter apertado gravar ao ligar para o 911. Escutamos, não bate com a declaração do Sr. Lang. Nem de longe. O rosto de Richard tiquejava, um músculo da mandíbula se movendo. Pode ter sido editado. Hoje em dia os jovens, apps de inteligência artificial, deepfakes. Carter ignorou, olhando para o vidro unidirecional onde Ramírez fazia guarda. Tem mais. A ligação para o 911. Sua enteada fez às 23h47 disse claramente. Ele está me machucando. Por favor, venha rápido. Ele não para. Depois, um estrondo, um grito, e a linha caiu. Temos o carimbo de horário. Lang alegou que ela ligou por acidente enquanto o atacava, disse que estava histérica. Olhei para Richard. O sorriso havia desaparecido, substituído por algo mais frio, cálculo, o olhar de um homem recalculando as probabilidades. Carter continuou, a voz quase um sussurro agora, como se tivesse medo de que as paredes ouvissem. Quando fizemos o background, o passado do Lang apareceu como ervas daninhas. 3 ocorrências de violência doméstica em 2 estados, Ohio e Nevada, registros de menores arquivados, mas ainda acessíveis para quem soubesse onde procurar. Uma envolvia uma namorada que retirou as acusações depois que ele pediu desculpas. E senhor, seu nome acionou uma bandeira no sistema. O senhor é o detetive que prendeu o irmão dele há 15 anos, assalto à mão armada, gás Indigo em ETH e Mercer. Tommy Lang jurou vingança em julgamento, disse que faria Aaron pagar por cada ano. O corredor tilintou. Lembrei do caso como se estivesse gravado na retina. Tommy Lang, 22 anos, olhos arregalados, flagrado em imagens granuladas espancando um balconista por $43 e um maço de Marlboro. Eu depus por 3 horas, guiando o júri quadro a quadro no vídeo.
Tommy levou 25 anos. Richard tinha 17 na época, sentado na galeria com um terno grande demais, fitando-me como lâminas. Eu havia esquecido o rosto dele até aquele instante, até ver o ódio velho transformado em algo polido e venenoso. Os olhos de Richard se estreitaram em fendas. Coincidência. História antiga. Você não pode provar. Carter não tinha acabado, tirou o tablet e mostrou uma imagem estática. A câmera de segurança do corredor do prédio, bloco C, terceiro andar, mostra Lang arrastando sua filha pelo braço às 23h42, sem faca na mão dela, ela luta, tenta se soltar, então as luzes se apagam. Alguém desligou o disjuntor. 43 segundos depois, ela sai cambaleando sozinha, sangrando, o moletom meio caído de um ombro, e chama o 911 do orelhão lá embaixo. O síndico confirmou que o orelhão funciona, testou às 23h50 porque ouviu as sirenes. Emily enterrou o rosto no meu ombro, as lágrimas encharcando minha camisa. Ela disse que ninguém acreditaria que a mãe está em viagem de negócios em Denver, que ele dizia que a deixaria maluca, do mesmo jeito que a fazia parecer mentirosa nas coisas menores, gritos, empurrões, o jeito de agarrar o pulso tão forte que deixava marcas sob as mangas longas. Ele ameaçava que, se ela contasse, a colocaria em um lar adotivo. Richard deu um passo para trás, o casaco farfalhando, Ramirez se posicionou bloqueando a saída, a mão pousada no coldre com facilidade treinada. Carter se voltou para ele, a voz agora firme, sem gaguejar. Richard Lang, você está preso por agressão em segundo grau, por registrar falso boletim, intimidação de testemunha e destruição de prova. Richard avançou, não contra os oficiais, mas contra Emily. Um som gutural escapou de sua garganta. Reagi mais rápido, com 22 anos de memória muscular. O ombro jogou contra a parede de blocos de concreto com um baque que ecoou como um tiro, a cabeça dele estremeceu para trás, os olhos rodaram. Algemas de aço estalaram antes que ele se recompusesse. Ramirez leu os direitos com tom calmo e seco enquanto ele cuspia maldições no chão, em mim, no universo. Ao serem levados, ele gritou por cima do ombro, a voz quebrando de raiva, isso não acabou, Aaron. Você vai ver. Eu vou te enterrar. Carter tirou o boné, coçando a cabeça raspada, as bochechas coradas de vergonha. Devo um pedido de desculpas a vocês dois. Tomei a versão do padrasto ao pé da letra, garota bonita de moletom, padrasto rico com lábio partido, histórico de rebeldia adolescente, comprei a história inteira, até escrevi o possível legítima defesa no relatório inicial. Não vai acontecer de novo. Já chamei o comandante de plantão. Abriremos uma investigação interna e me ofereci para o painel de treinamento. Os dedos de Emily apertaram os meus, as unhas cavando em forma de crescente na minha pele. Podemos ir para casa? Ela perguntou. Ainda não, respondi, a voz mais suave. Primeiro, hospital. Fotos, depoimentos, tudo. Vamos fazer direito. No pronto-socorro, as enfermeiras se moveram com eficiência silenciosa sob luzes fortes o suficiente para esterilizar a alma, documentaram cada ferida em alta definição, o hematoma no osso da bochecha espalhando-se como nuvem de tempestade, o lábio partido com uma aba de pele solta, as marcas de dedo em formato perfeito nos braços. As marcas amareladas e esverdeadas mais antigas nas costelas dela fizeram a mandíbula da enfermeira se fechar em uma linha dura. Uma assistente social chamada Marisol, na casa dos 40, olhos gentis, prancheta como escudo, ouviu o relato completo de Emily atrás de uma cortina, enquanto eu ficava do lado de fora, punhos cerrados tão forte que os nós dos dedos estalaram como gelo em um lago. Quando terminaram, a médica, uma mulher de cabelos grisalhos como aço e voz quente como chá, me puxou para o corredor que cheirava a antisséptico e desespero. Fraturas antigas, disse baixinho, olhando para o prontuário. Pulso curado de cerca de 6 meses atrás. Pequena fissura em 2 costelas, de 3 a 4 meses, talvez. Isso não era a primeira vez. Temos obrigação de reportar suspeita de abuso contínuo ao Conselho Tutelar e à promotoria. Ela precisará de acompanhamento com especialista em trauma. A raiva ferveu, negra e quente, mas engoli como remédio amargo. Emily precisava de um pai firme, não imprudente, não do policial que uma vez arrombou uma porta sem mandado, nem do pai que queria caçar Richard na cadeia.
De volta à minha casa, um sobrado de tijolos na Maple Lane, rua tranquila, aquela que Lisa deixou quando nos divorciamos 8 anos atrás, sentamos no balanço da varanda que rangia como um velho amigo. O amanhecer tingia o céu de lavanda e pêssego, a primeira luz refletindo no orvalho que brilhava na grama. Emily bebia chocolate quente na sua velha caneca de dinossauro, verde, com o cabo trincado, coberta por um cobertor como uma capa. O hematoma no rosto parecia pior à luz do dia, roxo esmaecendo em azul. Eu deveria ter te contado antes. Sussurrou, o vapor subindo da caneca. Sobre os gritos, o jeito como ele a encurralava na cozinha enquanto a mãe estava no chuveiro, dizendo, sua mãe trabalha duro. Não a estresse com drama. Eu pensava, se eu ficar quieta até a faculdade, até completar 18 anos em 2 anos, coloquei o braço ao redor dela, cuidando das contusões. Você está segura agora. Isso é o que importa. E nunca mais vai voltar lá. Nunca. O celular vibrou no corrimão. Mensagem da Lisa, acabei de chegar em Denver. Conexão atrasada 3 horas. O que está acontecendo? Richard não atende. O celular da Emily vai para a caixa postal. Estou preocupada. 30 segundos depois, me liga agora. Mostrei para Emily, ela mordeu o lábio, rangendo ao abrir novamente, sangue surgindo. A mamãe vai surtar. Ela acha que estou exagerando, sempre diz que sou sensível. Deixa ela surtar. Ela precisa saber quem ela casou. E você não é sensível. Você está sobrevivendo. Lisa chegou ao meio-dia, olhos inchados de chorar no avião, cabelo preso em um coque bagunçado que não usava desde a faculdade, quando passávamos noites estudando para provas finais. Largou a mala na entrada, rodas ainda girando, e correu para Emily, abraçando-a tão forte que temi pelas costelas alertadas pela médica. Emily ficou tensa no início, braços caídos, depois se entregou, rosto se aninhando no ombro da mãe. Desculpe, querida, repetia Lisa, voz abafada nos cabelos de Emily. Eu deveria ter percebido. Deveria ter escutado. A audiência da fiança de Richard estava marcada para segunda-feira. A promotora Mônica Alvarez, com quem eu havia trabalhado anos atrás em uma série de invasões a residências, pedia fiança zero, citando o risco de fuga, vingança e a montanha de evidências. Lisa sentou na minha mesa de cozinha, a mesma de carvalho onde Emily fazia dever desde os 6 anos, torcendo um lenço até rasgar. Ele dizia que Emily estava imaginando coisas e Lisa, com a voz quebrada, admitiu ter pensado que ela estava com ciúmes do casamento deles, que andava rebelde, faltando à escola, saindo escondido com amigos que ela não conhecia. Eu o defendi, achando que protegia a família. Olhando para Emily, Lisa percebeu, como eu deixei ele me convencer de que você era o problema. Emily estendeu a mão, tocando-a de sua mãe ainda inchada. Você não deixou passar. Ele escondeu de nós duas. Esperava até você estar no banho, em uma chamada de trabalho ou dormindo. Sorria para você. Ela suspirou, encolhendo os ombros, pequeno e doloroso gesto. Ele dizia coisas como, seu pai foi embora porque você é demais. Eu comecei a acreditar. Lisa soluçou então, som que rasgava a sala como lâmina. Peguei água para ela, sem tocar. Emily acariciou suas costas com a ternura desajeitada de uma filha consolando a mãe. Nas semanas seguintes, o caso desmoronou Richard completamente, fio por fio, até que ele ficou exposto perante a lei. Vizinhos se apresentaram. A senhora Delgado, do apartamento 3B, lembrou de gritos e um baque que tremeu seu teto, achando que era a TV, até ver Emily mancando para o ponto de ônibus no dia seguinte, moletom puxado baixo. Um universitário do 2A registrou imagens na câmera Ring, Richard carregando uma caixa de ferramentas preta a 0h03, olhando ao redor, sabendo onde estavam os pontos cegos. O síndico, Sr. Patel, encontrou a faca de cozinha que havia sumido na mesma caixa, escondida atrás de latas de tinta, limpa, mas com sangue de Emily no sulco. O laboratório confirmou a correspondência do DNA em poucas horas. A câmera da lavanderia do prédio flagrou Richard jogando a manga rasgada do moletom de Emily no lixo a 0h17. A manga tinha sangue dela e células de pele dele sob as unhas que ela usou para se defender. O moletom inteiro foi recuperado, embalado, etiquetado e enviado como evidência. Tommy Lang, irmão de Richard, até enviou uma carta da prisão,
encaminhada pela promotoria, com selo de Ironwood Estate. Diga ao Arlon que sinto muito. Meu irmão sempre teve temperamento explosivo. Achei que havia superado depois da juvenile. Não sabia que atacaria uma criança. Se eu estivesse livre, teria parado ele pessoalmente. Diga à garota que ela é mais forte do que nós dois. Richard fez um acordo judicial, 7 anos de prisão, sem possibilidade de condicional por 5, além de uma ordem de restrição permanente que protegia Emily, Lisa e, por extensão, a mim. Lisa entrou com pedido de divórcio na mesma semana, entregou a intimação no presídio pelo xerife que me conhecia dos velhos tempos e se mudou para o quarto de hóspedes ao lado de Emily. Disse que não podia voltar para aquele apartamento, mesmo que fossem 10 padres cuidando dele. Emily passou a morar permanentemente comigo. Transformamos o quarto de hóspedes no espaço dela durante um longo fim de semana, com luzes de corda penduradas como constelações no teto, uma escrivaninha perto da janela com vista para a árvore de bordo que soltava sementes helicóptero toda primavera, posteres das bandas que amava, pregados tortos porque ela insistia em fazer sozinha. Pintou as paredes de verde sálvia suave, cor de folhas novas, e colocou um quadro de cortiça para os troféus de debate, brochuras de faculdades e um folheto impresso do treinamento do protocolo Harland. Algumas noites, acordava gritando, lutando contra pesadelos onde as mãos de Richard estavam ao redor de seu pescoço. Eu sentava no chão ao lado da cama, encostado na parede, até sua respiração se normalizar, e as luzes de corda projetarem galáxias suaves em seu rosto. Criamos um sistema. 3 batidas na parede significavam que ela precisava de mim, sem perguntas. Eu batia 2 vezes de volta. Estou aqui. Uma noite, 4 meses após a prisão, comíamos pizza no chão da sala, caixas abertas como um piquenique sobre o tapete persa desgastado que Lisa deixou. A gordura manchava o carpete, nenhum de nós se importava. Emily mexia no celular e olhou para mim, olhos brilhantes apesar da leve cicatriz que agora cortava sua sobrancelha. Pai, lembra do policial Carter? Ele me mandou mensagem na página da comunidade da delegacia. Disse que, por causa do que aconteceu, o departamento vai iniciar treinamento obrigatório sobre chamadas domésticas em toda a cidade. Estão usando nosso caso de forma anônima, mas ainda chamam de protocolo Harland. Cobre provas de áudio, câmeras de corredor, fraturas antigas, tudo. Levantei a sobrancelha, mastigando pepperoni. Garota, você acabou de mudar a política para 4.000 policiais. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo, daqueles que chegam aos olhos e enrugam os cantos. Nós mudamos isso. Você me acreditou primeiro. Liz apareceu na porta com uma tigela de pipoca temperada com sal trufado, que descobriu em uma viagem de trabalho. Noite de filme. Eu voto naquele com o guaxinim falante. Emily suspirou dramaticamente. Mãe, já vimos 12 vezes. A 13ª é a charmosa, e trouxe queijo extra. Lá fora, a primeira neve da temporada começou a cair, suave e silenciosa, cobrindo um mundo de branco limpo. Emily abriu a janela só um pouco, deixando o ar frio beijar nossos rostos. Os flocos derretiam em seus cílios como pequenas estrelas. Acha que vamos ficar bem? Perguntou, voz pequena mas firme, a pergunta que repetia desde aquela noite. Eu a puxei para perto, Lisa se juntou do outro lado, até que formamos um amontoado de cobertores, braços e risadas. Melhor do que bem. Agora somos inquebráveis. Pela primeira vez em anos, eu acreditei nisso. Mas histórias como a nossa não terminam de forma perfeita, elas se estendem, se desgastam e se reconstroem em algo mais forte. 6 meses depois, Emily começou terapia 2 vezes por semana com a doutora Sim, especialista em trauma, que usava lenços coloridos e nunca a apressava. Alguns dias, Emily chegava em casa quieta, rabiscando em um caderno de couro que não me deixava ver. Outros dias, atravessava a porta anunciando que tinha tirado nota máxima em um teste de física ou que o jornal da escola queria que escrevesse um artigo de opinião sobre defesa dos adolescentes. Ela entrou para o time de debate, carregou seus hematomas como medalhas até que desaparecessem e, depois, passou a usar a própria voz como armadura. No primeiro torneio, ficou em segundo lugar defendendo dias obrigatórios de saúde mental nas escolas. O troféu ficava na escrivaninha, refletindo as luzes de corda. Lisa vendeu o apartamento e usou o dinheiro para o fundo universitário de Emily e para a entrada de uma pequena casa 2 ruas adiante,
revestimento amarelo, varanda envolvente, cozinha grande para panquecas de domingo. Nós aprendemos a coparentalidade sem amargura antiga, com jantares programados, calendários compartilhados no Google, tudo organizado. Algumas noites, Lisa ficava para um café depois de deixar Emily, e conversávamos sobre tudo, menos sobre Richard, seu novo trabalho na firma de marketing, meus trabalhos de consultoria de segurança, e como a risada de Emily voltará mais alta do que antes. Certo sábado, Carter, o jovem policial, apareceu em nossa porta com uma caixa de donuts e um sorriso envergonhado que não mudava. O treinamento vai se espalhar pela cidade, disse, mexendo de um pé para outro. Queria agradecer pessoalmente. E minha irmã está em uma situação difícil. Sua filha me deu coragem para ajudá-la a sair. Ela está segura agora. Emily o abraçou tão forte que o chapéu dele caiu e rolou pela varanda como um carrinho de madeira. Lisa tirou uma foto, Carter vermelho, Emily sorrindo, eu fingindo repreendê-los pelo bagunça. 1 ano após a prisão, Emily completou 18 anos. Fizemos uma festa no quintal, com luzes de corda entre os galhos do bordo, cadeiras de jardim todas diferentes, e uma playlist que ela mesma montou, músicas que faziam Lisa revirar os olhos e eu fingir que odiava. Metade do time de debate compareceu, colegas de trabalho de Lisa, até Ramírez da delegacia, de jeans em vez de uniforme. Carter trouxe a irmã, Marissa, que se agarrou a Emily como uma tábua de salvação, sussurrando, obrigada pelo número da linha de apoio que Emily me enviou às 2 da manhã. Ao anoitecer, Emily me levou até a árvore de bordo, cujas folhas começavam a mudar de cor, e me entregou uma pequena caixa de madeira, lixada e lisa. Abra, disse ela. Dentro havia um chaveiro, uma pequena insígnia de prata gravada com o protocolo Harlanda nas costas, para quem acredita na gente. Fiz para você. Para cada criança com medo de falar, para cada policial que aprende a ouvir. Prendi a minha chave naquela noite, ainda está lá, batendo contra a chave do caminhão todas as manhãs. Richard tentou apelar da sentença 6 meses depois, alegando novas provas, uma testemunha dizendo que Emily tinha histórico de violência. O recurso morreu no comitê. Documentação demais, testemunhas demais, câmeras demais. A tal testemunha era um colega de cela prometido dinheiro da cantina. A última notícia que tive, Richard estava em custódia protetiva após brigar com o preso errado pelo controle da TV. Tommy Lang escreveu de novo, o karma é lento, mas certo. Diga à garota que ela é uma guerreira. Emily se formou no ensino médio como a melhor da turma e fez um discurso sobre acreditar nos sobreviventes que ganhou a imprensa local e viralizou na página do distrito escolar. Recebeu cartas de aceitação de universidades como Stanford, NYU e a estadual. Escolheu a estadual, perto o suficiente para voltar nos fins de semana, longe o suficiente para respirar por conta própria. Sua redação, a noite em que aprendi que minha voz era evidência. Na véspera de sua orientação de caloura, sentamos novamente no balanço da varanda, vagalumes piscando no quintal como pequenas lanternas. Ela usava o moletom que havia me roubado, agora remendado nos cotovelos com tecido de constelação que ela mesma costurou. Pai, disse, passando o dedo sobre a cicatriz da sobrancelha, lembra quando você me contava histórias da sua primeira ronda? Como achava que podia consertar tudo com distintivo e lanterna? Eu assenti, a garganta apertada. Antes eu pensava que justiça era o martelo batendo no tribunal. Agora sei que ela é mais alta. É aparecer às 3 da manhã. É ouvir quando uma criança diz, ele me machucou em vez de a ela é dramática. É escolher acreditar na menina com o hematoma em vez do homem com o sorriso. Engoli em seco. Vai consertar o mundo, Amy? Ela sorriu, o mesmo sorriso de quando tinha 6 anos e achava que podia pegar vagalumes nos bolsos. Começando com um dormitório de cada vez, depois talvez a faculdade de Direito, depois talvez o escritório da promotoria. Mônica Alvarez disse que escreveria uma carta de recomendação. O dia de mudança foi um caos. Caixas empilhadas como Jenga, pais nervosos enxugando lágrimas, coordenadores com pranchetas e sorrisos forçados. Lisa e eu carregamos a mini geladeira 3 andares, enquanto Emily dirigia o tráfego como uma general de rabo de cavalo balançando. Quando o último pôster foi pendurado, uma reprodução de Starry Night de Van Gogh acima da escrivaninha, ela nos abraçou, rápido e forte. Vou ligar toda noite, prometeu. Mais vale, disse Lisa, a voz falhando. Só se houver drama, acrescentei, tentando suavizar.
Ela revirou os olhos. Pai, naquela noite, minha casa parecia silenciosa demais. As luzes de corda no quarto ainda brilhavam pela porta aberta. Sentei na cadeira da escrivaninha girando devagar e encontrei o caderno que ela escondia sob o colchão. Páginas de couro grossas, cheias de desenhos, seus hematomas desaparecendo painel por painel, transformando-se em asas, depois em constelações, depois em uma menina em um balanço de varanda com um chaveiro erguido como uma tocha. Na última página, uma linha escrita em sua caligrafia limpa e redonda: não quebramos, orbitamos e iluminamos o caminho. Fechei o caderno, deixei sobre a escrivaninha para quando ela chegasse e colei um post-it na capa: orgulho não resume. 2 anos depois, Emily estagiou no escritório da promotoria sob Mônica Alvarez. Ajudou a redigir um projeto de lei ampliando a defesa de vítimas nas escolas, treinamento obrigatório de denúncias, linhas anônimas de denúncia. Conselheiros em todas as escolas de ensino médio. Passou no comitê por 9-2. Ela estava na galeria quando foi sancionada, usando o mesmo moletom, agora cinza suave. Carter, agora detetive Carter, testemunhou a favor, com o mesmo sorriso envergonhado, distintivo brilhando. Lisa criou um grupo de apoio para pais que haviam perdido os sinais. Pais de a segunda visão, 23 famílias no primeiro ano, 50 no segundo. Encontram-se no porão da igreja às terças, sem julgamentos, apenas café e verdade. Eu mantive o chaveiro, continuei comparecendo aos debates de Emily, às apresentações de Lisa, à delegacia quando Carter precisava de um palestrante convidado sobre como lidar com chamadas domésticas. Criei um programa de mentoria para policiais aposentados, conectando-os a jovens do sistema juvenil que nos lembravam de quem éramos. Algumas noites, ainda ouço aquele toque às 3h17 da manhã em meus sonhos. Sunfloverskis em versão piano. A voz de Emily falhando: pai, mas agora, quando acordo, sei que a história não termina em uma delegacia, com luzes fluorescentes e algemas de plástico. Ela começa ou termina de verdade em um balanço de varanda, sob luzes de corda, com uma menina que aprendeu a dizer sua verdade em um microfone que a espalha pela cidade, uma mãe que aprendeu a ouvir até o coração se abrir, e um pai que aprendeu que justiça nem sempre é distintivo ou martelo. Às vezes é um chaveiro gravado com uma promessa. Às vezes é uma história contada tantas vezes que vira lei. Às vezes é apenas aparecer, novamente e novamente, às 3 da manhã ou 15 horas, até que o mundo acredite. Até que toda criança com hematoma saiba que não é o problema. Até que cada policial hesite antes de acreditar no homem com sorriso. Até que cada pai olhe mais de perto. Até que o ciclo se quebre e a luz entre. E nas noites em que a neve cai suave e silenciosa, eu sento no balanço da varanda sozinho, chaveiro na mão. E sei que Emily está lá fora, orbitando, brilhando, atraindo outros para sua gravidade. Inquebrável. Acreditada.